O ex-presidente do Inter, Vitório Pífero, e seu vice de finanças, Pedro Afatato, foram condenados pela justiça por estelionato, organização criminosa e, no caso de Afatato, também por lavagem de dinheiro. Os dirigentes comandaram o Esporte Clube Internacional entre 2015 e 2016. Segundo as investigações, o esquema desviou mais de 13 milhões dos cofres do clube naquela época. A pena de Pífero é de 10 anos e 6 meses de prisão. Já Afatato pegou uma pena maior, de 19 anos e 8 meses de prisão. Ambos podem recorrer em liberdade. A decisão saiu na última segunda-feira, 4 de março, e é da segunda vara estadual de processo e julgamento de crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro. Portanto, é uma condenação em primeira instância. Bom, para relembrar esse caso, explicar direitinho o que representa essa condenação e quais são os próximos passos, o Direto ao Ponto conversa agora com o jornalista Fabrício Falkowski, nosso colega de Correio do Povo, que é setorista do Inter e acompanha esse caso bem desde lá do começo. Certo, Fabrício? Tudo certo. Bom, Fabrício, para a gente começar a conversa, eu queria que tu relembrasse para a gente o que é esse caso que está rendendo agora a condenação, né, para 2 ex-dirigentes do Colorado. Bom, esse assunto começou, ele veio à tona em 2017, as primeiras informações, inclusive foram dadas pelo Correio do Povo em agosto de 2017, uma matéria publicada pelo jornal, já mostrando que haviam uma série de obras que teriam sido feitas no Beira-Rio e que os pagamentos haviam sido feitos, mas as obras não existiam, pelo menos aparentemente. A primeira matéria foi em agosto de 2017, exatamente mostrando isso, que os pagamentos haviam sido feitos, mas não havia obras. Essa matéria foi feita depois de algumas semanas que o Correio do Povo mesmo investigou, com base em informações preliminares e conversou inclusive com as 5 empresas que teriam recebido esses 9,9 milhões. Ao fazer as ligações, enfim, se constatou que nenhuma das empresas existia de fato, né? Então, e mais do que isso, elas estavam inativas e os telefones, depois a gente ligou para todas elas em sequência e os telefones davam na mesma empresa de contabilidade. Ou seja, um indício de que havia uma fraude ali, né? Naquele momento ainda apenas um indício. E continuando a investigação, nós constatamos também que essas 5 empresas, elas não tinham cara de uma empresa que recebe 5 milhões de um clube de futebol para fazer uma obra no Complexo Beira-Rio ou em qualquer outro estádio. Enfim, eram empresas pequenas, uma era num bairro popular de Viamão, outra funcionava num edifício, numa cobertura em Torres. Então, era mais um indício, ou seja, foram se acumulando indícios e até que nós, depois de juntar vários elementos, né, do quebra-cabeça, a gente conseguiu repassar essas informações para pessoas que estavam investigando já internamente, principalmente. Aí houve aquela investigação interna da Ernst Young, e aí a Ernst Young que comprovou a existência, ou melhor, a existência dos pagamentos e a inexistência das obras. Tá? E aí que a gente deu a primeira matéria, em primeira mão, em agosto de 2017. A partir daí, o próprio Conselho Deliberativo, os conselheiros, causou uma enorme comoção, até porque o Inter estava, tinha caído para a segunda divisão, né, na mesma gestão, e havia um sentimento de revolta na torcida que não entendia os motivos da queda, porque um time grande para cair tem que fazer muita coisa errada, entende? Então, essas matérias, de certa forma, comprovaram que muita coisa tinha sido feita errada e que isso acabou levando o Inter para a segunda divisão. Então, depois da publicação dessa primeira matéria, em agosto de 2017, o próprio Conselho Deliberativo se organizou, nomeou primeiro uma primeira comissão, depois uma segunda comissão, e eles passaram a investigar, com base nas informações dessa primeira matéria
e com as informações que essas duas comissões do Conselho Deliberativo, ou seja, formado pelos próprios conselheiros, né? São comissões internas que são eleitas no Conselho para esse tipo de fim, para essa finalidade. Essas duas comissões, primeiro uma, depois a outra, recolheram mais provas daquilo que já estava na primeira matéria, e aí sim esse assunto foi encaminhado ao Ministério Público. O Inter é que encaminhou essa documentação, essas provas preliminares. O Inter provocou essa investigação, vamos dizer assim. Provocou essa investigação, encaminhou todo esse material para o Ministério Público, porque nós, jornalistas, e os próprios conselheiros, eles não têm mecanismos, nós não temos mecanismos mais apurados de investigação. Por exemplo, nós não podemos quebrar o sigilo bancário nem o telefônico de ninguém, mas o Ministério Público pode. E o Ministério Público fez isso, quebrou o sigilo bancário das pessoas, dos envolvidos, fez muito mais investigação, cruzou dados bancários, enfim. Esse foi todo o começo. Foi nesse núcleo de obras. O Ministério Público, com base nessas informações preliminares, começou a ouvir pessoas do próprio Inter e viu que não era só esse aspecto das obras que havia havido problemas durante a gestão Pífero. Outros aspectos, outros setores do clube também tinham problemas. Então foi para o lado do futebol e constatou que havia problemas parecidos. Foi para o lado na contratação de serviços de turismo, passagem, logística, também tinha problema. Foi para a área jurídica e constatou que também tinha, do departamento jurídico, né? E constatou que também tinham pagamentos ali que não tinham contrapartida, né, de serviços prestados, enfim. O Ministério Público, ele espalhou a investigação, ele abrangeu outros setores do clube e comprovou. E aí foi fazendo as denúncias. Teve outros episódios, teve busca e apreensão na casa dos dirigentes, depois, né, nos meses seguintes, enfim, a investigação foi indo. E aí se dividiu, então, essa investigação em vários núcleos. Era isso que eu queria te perguntar, Fabrício, porque como tu dissesse ali, tu falasse em 9,9 milhões, que seria o valor que teria sido desviado de acordo com a investigação do núcleo obras, que seria, vamos dizer assim, o principal núcleo, né, mas não o único. Que outros núcleos tem, enfim, que outros eixos de investigação e de denúncia o Ministério Público tá trabalhando? Tem o núcleo do futebol, né, que também ele já houve a denúncia e está tramitando na justiça. Tem o núcleo jurídico, que também já houve denúncia e também está tramitando. E tem o núcleo do turismo, que também já houve a denúncia do Ministério Público e está tramitando. Tudo em varas diferentes da justiça criminal e todos mais ou menos adiantados, né? Porque, enfim, são processos que correm de acordo com o rito da justiça, que nem sempre é ágil, mas é o rito que nós temos e tem que ser respeitado. Então, essa é a primeira sentença, essa foi divulgada nessa terça-feira, com a condenação do Pífero e do Afatato, é a primeira sentença envolvendo o primeiro núcleo. Existem pelo menos mais 3 núcleos de investigação que têm denúncias separadas, que estão sendo analisados de forma separadamente, né? E que vão ainda ter sentenças. Né? Podem absolver ou podem condenar. Eles, em geral, o Pífero e o Afatato estão envolvidos em quase todos os núcleos de investigação, mas nos outros também tem outros personagens que são conhecidos da torcida, que são dirigentes daquela época, e não só dirigentes, mas também tem, no caso do futebol, tem ex-jogador, tem empresário de futebol, no caso do jurídico tem também dirigente, enfim, tem personagens variados nessa trama toda aí, e em breve a justiça deve se pronunciar também, emitindo sentenças em todos esses casos. Sim, e no caso do Obras, dessa sentença que a gente tem agora, quase, vamos dizer assim, quase 7 anos depois dessa primeira matéria, enfim, 8 anos depois do fim da gestão,
Além do Pífero e do Afatato, também tem empresários de construção civil e da área de contabilidade que foram condenados. Eu queria que tu falasse para a gente, de forma resumida, Fabrício, o que é essa sentença, né? O que a Justiça decidiu nesse momento sobre o núcleo obras, né? Como tu falou na tua introdução, é uma sentença em primeira instância. Todos os 5 condenados, o Pífero, o Afatato e os 3 empresários, um deles é um engenheiro que trabalhava no Inter, eles vão recorrer em liberdade. O Ministério Público também, talvez, não sei, talvez recorra também, porque talvez considere as penas brandas. E além da pena de prisão em regime fechado, isso é importante porque às vezes a gente pensa, não vai dar nada, nunca dá nada, né? Mas está provado, né? Um dirigente do Inter, que até pouco tempo aí dava entrevista em tudo que é lugar, foi condenado a 20 anos de cadeia, né? Cadeia. É claro que, como a gente disse, ele pode recorrer. Mas isso é a prova de que nem sempre não dá nada, né? Então, esses foram condenados. Além disso, a condenação, a sentença, que tem, eu até notei aqui, tem mais de 300 páginas, a sentença que foi divulgada hoje. Ela também prevê que esses 5 condenados ressarçam o clube em valores que o MP vai levantar, ou já levantou, ou está levantando, mais juros de 1% e correção monetária, ou seja, vai dar um dinheiro bom. Claro que eu acho que isso aí é bem difícil de acontecer, até porque é muito dinheiro, mas, enfim, estão condenados a ressarcir os cofres do Inter. Isso vai ser um processo que ainda vai rolar, né? Possivelmente também vai para a área civil, enfim, mas existe uma condenação nesse sentido. O que é um fato de vulto, né? Vamos dizer assim, a gente não tem na memória assim, muitos episódios em que dirigentes de um clube são condenados na justiça. Não é algo que acontece toda hora, vamos dizer assim. Eu não diria que é inédito, porque daí é muito arriscado, mas no Cruzeiro, por exemplo, a gente viu uma situação muito parecida, depois do Inter, inclusive, que a Polícia Civil investigou lá. O Cruzeiro também caiu naquela gestão e não deu absolutamente em nada a investigação. Não foram nem julgados, né? A investigação não comprovou nada. E aqui no Inter, né, a torcida, enfim, algumas pessoas lamentam porque envolve o Inter numa situação, o clube numa situação que não é atividade fim, né? Que atividade fim é futebol, é a alegria das pessoas, mas bom, se houve e a justiça comprovou que houve, o Ministério Público colheu as provas e a justiça julgou e disse que houve. Então, que sejam condenados e que, após o direito da defesa ampla, do contraditório, que se cumpra a pena, né? Sim, como tu dissesse, né? A gente geralmente não gosta de falar dos clubes, né? Principalmente dos clubes daqui, por esses fatos, mas, enfim, a gente não tem como ignorar. Faz parte. É um impacto que o São clube... instituições, o Inter e o Grêmio, e todos os grandes clubes do Brasil, são instituições que movimentam milhões. O Inter e o Grêmio têm um orçamento de cerca de 400 milhões por ano. Então é muito dinheiro. Além disso, eles têm relevância social para as pessoas, né? Eles têm importância na vida das pessoas. Então, tem que ser fiscalizados. E é bom ressaltar que toda essa investigação começou dentro do próprio... Quer dizer, não queremos puxar a brasa para o nosso assado, começou fora, começou aqui no Correio do Povo. É uma provocação da imprensa. Começou no na caso imprensa. ou nosso, do Correio do Povo. Mas quem motivou... Se o próprio clube, se o Inter, se o Conselho Deliberativo ou se o presidente da época, que era o Marcelo Medeiros, quisesse jogar essa sujeira para debaixo do tapete e nunca mais movimentar, possivelmente não tinha acontecido nada. Mas o Conselho Deliberativo do Inter, naquela época, e o presidente resolveram não colocar para debaixo do tapete essa situação. E ela foi remetida para o Ministério Público, todos aqueles indícios, o Ministério Público investigou, comprovou que houve esses desvios,
A justiça julgou e condenou. E é isso que nós temos agora. Então, há uma condenação. Nós não precisamos falar mais agora em tese que teria havido. Não, há uma condenação e está lá comprovado. Claro que agora as partes vão, né, vão se manifestar ainda e tem direito de recorrer, mas enfim, já há uma sentença. Certo. E para a gente encerrar, Fabrício, a investigação apontou prejuízo, né, de mais de 13 milhões, como a gente falou, em valores da época, né? Isso tem uma correção, como tu disseste há pouco. Para além disso, cara, é possível estimar o tamanho do prejuízo para o clube, para a instituição, não só também financeiro, mas em termos de futebol e da política do clube? O que a gente pode falar nesse sentido? Esse assunto, eu tenho para mim, assim, tem muita gente que diz que isso mancha a imagem do Inter. Eu acho que não. Eu acho que... Claro que o Inter caiu possivelmente por causa de uma gestão incompetente e essa incompetência inclui isso. Sim. Mas eu acho que depois que aconteceu, tu não pode botar para debaixo do tapete, tu tem que investigar. E no momento que tu investiga, tu depura, tu separa o joio do trigo e acaba passando o clube a limpo. Eu acho que mais ou menos foi isso que aconteceu. Novos mecanismos de controle, de compliance. Eu sei que o Inter tomou atitudes nesse sentido, para controle interno, para não permitir que houvesse novos problemas como esse, e até a gente sabe, nunca mais houve nada parecido com isso, né? E então eu não vejo como uma coisa negativa tudo isso que aconteceu e que continua acontecendo e que vai ter novos desdobramentos no futuro, como a gente falou há pouco. Essa foi a primeira sentença e haverão outras, né? Então eu não acho que seja uma coisa ruim, eu acho que é uma coisa boa, porque passa o clube a limpo e mostra o que não deve ser feito e mostram, pelo contrário, mostra o caminho que deve ser seguido, porque é uma instituição pública de relevância, que as pessoas se importam e que se perde, as pessoas ficam tristes, se ganha, as pessoas ficam felizes. Então tem relevância. Nós não podemos separar e deixar isso de fora. Certo. Muito obrigado pela participação, Fabrício Falkowski, repórter do Correio do Povo. Eu que agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição. Valeu, Fabrício, até a próxima. Bom, a defesa do ex-presidente Vitório Pífero afirmou que se manifestará após tomar conhecimento da decisão por completo, e a defesa do ex-vice de Finanças, Pedro Afatato, informa que vai recorrer da sentença e que vai se manifestar nos autos do processo. E os desdobramentos desse caso você acompanha no Correio do Povo, como vem acompanhando desde os primeiros episódios. Se você gostou do Direto ao Ponto, confira outras edições que estão disponíveis no site do jornal, no YouTube ou aí no teu aplicativo de streaming favorito. Você também pode receber pelo e-mail uma newsletter com os principais podcasts feitos pelo Correio do Povo. Basta te inscrever na nossa página. Este episódio tem produção, apresentação e roteiro de Matheus Chaparini, assistência de Wilson Bravo, edição de Aleph Alencar, além da coordenação de Márcio Gomes e Brenda Fernandes. Obrigado por ter nos acompanhado e até a próxima.